Antes de começarmos a mensagem, Lucas vai pôr um vídeo rapidinho aí pra gente. É uma das minhas cenas preferidas do Senhor dos Anéis, as cenas que não estão no livro, mas que o diretor do filme resolveu colocar. E é uma daquelas cenas que fala, ainda bem que ele desrespeitou o livro e colocou essa cena, porque essa cena não está no livro, mas vale a pena, é uma das cenas mais bonitas do filme. Se você nunca viu o filme, fica aí uma dica para você ver o quanto vale a pena. Pode colocar isso. Can you sing, Master Hobbit? Well, yes. At least, well enough for my own people. But we have no songs for great halls and evil times. And why should your songs be unfit for my halls? Come, sing me a song. Miss behind the world ahead, and there are many paths to tread, through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall fade. Para aqueles que conhecem um pouco da história do Senhor dos Anéis, o Pippin, um hobbit, é pedido para ele, ordenado para ele para cantar uma música, para então o regente ali, que havia acabado de mandar o seu filho, Faramir, para uma missão suicida. Ele mandou o seu filho para liderar uma batalha que, obviamente, ele ia perder e ia morrer. E é interessante, o que me chama a atenção é o que Pippin fala. Nós só temos canções alegres, não temos canções para momentos tristes. Quem já viu O Senhor dos Anéis ou leu sabe que os hobbits são famosos por isso, pelas suas festas, canções de alegria. E ele diz, nós não temos canções para momentos tristes. Essa cena é do terceiro filme. E se você já leu os livros, talvez você vai lembrar que essa música que ele canta aparece no primeiro livro da história, Sociedade do Anel, mas como uma música alegre que os hobbits entoam no momento de festa. E isso é o mais cômico e interessante assim dessa cena, que ele canta uma música alegre de um jeito adaptado para um momento triste, e este contraste entre uma música alegre e tudo que estava acontecendo nos leva a perguntar, que na verdade vai ser o estudo de hoje. Quando devemos cantar? Em que situações, em que momentos nós devemos cantar? E talvez para iniciar a conversa de hoje, o estudo de hoje, embora eu vou voltar para esse texto lá nas aplicações, eu queria que você desse uma lida em Provérbios. E eu só vou citar aqui esse texto, mas nós voltaremos para ele depois. Provérbios 25. E o versículo 20. Provérbios 25 e 20. Ele diz assim, na NVI, na minha versão que eu estou usando. Provérbios 25 e 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Como tirar a própria roupa num dia de frio. Não no dia de frio de Ribeirão, que faz 25 graus, nos piores dias de frio.
No frio do Oriente, em que a noite chega abaixo de zero, muito abaixo de zero. Como tirar a roupa nesses dias de frio, ou derramar vinagre numa ferida. Lembra do metiolate para aqueles que são mais velhos, né? Eita. Assim é cantar com o coração entristecido. E a grande questão é, então, será que existe uma circunstância adequada para cantarmos? Será que, então, a Bíblia está nos mostrando, como o Pippin disse, nós não temos canções para momentos tristes? Será que a alegria é o único momento, a única circunstância ideal para cantarmos a Deus? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E para isso nós veremos 2 textos em especiais, que parecem, em algum momento, seguir esta aparente contradição. Nós vamos ver o que Tiago fala sobre isso e depois isso aplicado na vida de Paulo. Porque parece que quando Paulo estava preso, dificilmente ele estava muito feliz por aquela situação. Ninguém fica muito feliz numa prisão. E mesmo assim, vocês sabem da história, Atos 16, ele cantou. Então, como ele cantou, se não poderia cantar no momento de tristeza. E é para isso que nós vamos olhar. Mas o primeiro texto que nós vamos abordar, de fato, está lá em Tiago, capítulo 5. Apenas um versículo de Tiago, capítulo 5. E versículo 13. Tiago 5 e 13. Tiago, capítulo 5, versículo 13, o texto diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Bom, aparentemente, pela estrutura do texto, o que parece é que Tiago aqui está colocando 2 situações quase que contrastantes, dizendo para nós que assim, ou a pessoa pode estar sofrendo, ou ela pode estar feliz. Se ela está sofrendo, o que ela deveria fazer é orar, numa atitude de buscar a Deus, clamar a Deus, tentar entender toda aquela situação e rogar para que Deus talvez o livre de alguma situação, como é muito comum nos Salmos. Mas se ela está então feliz, contente, ela deveria expressar isso em louvores a Deus. Parece, num primeiro momento, que essas 2 frases colocadas, uma embaixo da outra, sugerem um contraste entre elas. Mas o que, na verdade, Tiago está fazendo aqui é nos convocando a uma mudança de mentalidade diante do sofrimento. Isso porque, se lembrarmos um pouco da carta de Tiago, você vai lembrar que Tiago escreve, se você olhar lá no primeiro versículo do capítulo 1, as 12 tribos que estão dispersas. Ou seja, há crentes, é uma carta para crentes, mas como Tiago, o meio-irmão de Jesus, né? Não o Tiago, o apóstolo que foi o primeiro a morrer pela espada de Herodes ali lá em Atos, mas Tiago, meio-irmão de Jesus, era um judeu e líder da igreja que começou o cristianismo lá, a igreja de Jerusalém. Obviamente o público-alvo vão ser os judeus, mas os judeus que agora estão dispersos. Veja, ele escreve para representantes das 12 tribos que haviam se convertido e agora estavam espalhadas. Ele diz as 12 tribos dispersas entre as nações. Se elas estão dispersas, nós sabemos, você lembra um pouco de história, o porquê elas estavam dispersas. Justamente por causa da perseguição que havia vindo sobre os judeus e também os cristãos neste primeiro século. Ou seja, o contexto de Tiago é uma carta escrita para quem está passando por sofrimento, para quem está passando por dificuldades e aflições na sua vida. E Tiago, por diversas vezes, vai nos mostrar como deveríamos encarar e passar por esses problemas. Se você olhar logo no versículo 2, há uma declaração já de início na sua carta que pode soar muito estranho para a gente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações. Veja que Tiago abre a sua carta já antecipando para a gente que o que ele escreve lá no capítulo 5 não é um contraste. Não é o fato de que ou você passa por um sofrimento ou você está alegre e contente. Mas que você deveria considerar o fato de passar por provações algo alegre e bom para as nossas vidas. Nós vimos um pouco disso hoje de manhã para aqueles que estavam aqui na escola dominical, como Deus usa os momentos de instabilidade para provar a nossa fé e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. De modo que o cristão agora pode olhar para uma perseguição, para um problema como eles estavam passando, mas como um motivo de grande alegria. E mais do que isso, o versículo 12, Tiago vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que Tiago vai dizer então não é simplesmente ficar dando risadas como um bobo alegre do sofrimento, mas é garantir que no sofrimento, na provação, nós seremos aprovados nesta prova. Logo, logo, as crianças aqui vão passar por famoso Enem, que acabou de fazer, né? Quando a gente menos espera, já estão todo mundo com idade para fazer aquela prova. Não sei se vocês fizeram. Eu não peguei essa época, o que mostra o quão velho eu sou. Fiz vestibular antes da existência do Enem. Isso é quase um atestado de velhice mesmo, né? Não peguei a realidade do Enem. O Enem não existia na minha época, quando eu fiz vestibular. Mas vocês veem aí os tormentos que existem, né, em passar de uma prova e aquela tensão de ser aprovado. Porque fazer uma prova em si não diz nada. Passar por uma prova e um teste não quer dizer nada. O que significa muito é o resultado final desta prova. Então o que o Tiago está nos mostrando é que sim, há como considerar uma provação, um momento de sofrimento, como motivo de felicidade, mas desde que a pessoa, nos momentos de provação, reflita como ela está se portando naquele momento, para que, no final, ela não simplesmente passe e seja reprovada, mas que aquilo refine a sua fé, de modo que agora ela é aprovada. E se isso acontecer, o que Tiago nos diz então é que aquele momento foi um momento bom, deveríamos considerar como um momento alegre. E mais, ele diz, feliz é o homem que persevera diante desta provação, diante dessa dificuldade. Esse é exatamente o contexto do capítulo 5. Se vocês derem uma olhada lá no capítulo 5, para a gente chegar mais próximo agora do nosso versículo, o versículo 10 do capítulo 5 diz assim: irmãos, tenham os profetas, que nós vimos hoje de manhã, que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Agora olha que interessante o versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Perceba que mais uma vez agora Tiago vai usar os profetas e Jó para nos mostrar que sim, é possível passar por momentos de provação e ser considerado uma pessoa feliz. Aqui ele não está falando muito do que a pessoa se considera, ele vai fazer isso no versículo 13, de como a pessoa está, mas aqui como os outros o consideram. Outros olham para essas pessoas e dizem como eles foram felizes justamente por passarem por estas provações, mas de maneira aprovada. Então, os profetas servem então como um grande exemplo de paciência diante do sofrimento. E o versículo 11, nós consideramos felizes estes que mostraram perseverança. O que nos leva então para o versículo 13. Perceba que Tiago está querendo mostrar para nós que momentos de sofrimento, momentos de dificuldade, não deveriam ser encarados meramente como situações que nos derrubam e nos levam a uma tristeza profunda em que nunca saímos dessa tristeza. Mas esses momentos deveriam ser oportunidades para o cristão.
É por isso que, então, no versículo 13, Tiago diz assim, voltando para o nosso texto principal: entre vocês há alguém que está sofrendo, a palavra aqui é a ideia de uma aflição, de uma angústia, não necessariamente um sofrimento físico, embora também possa ser, mas uma angústia, sofrer um pesar do coração, aquele que está passando por uma dificuldade, e essa dificuldade, quer seja física, como era o caso da perseguição aqui ou não, está trazendo um tipo de angústia para a sua alma, uma tristeza profunda, está consumindo o seu ser. Este é o sofrimento que Tiago fala aqui. Veja que não é o sofrimento em si, mas é a angústia que causa um sofrimento. Porque muito mais do que aqueles sofrimentos que nós temos no dia a dia, é o como encaramos esses sofrimentos que de fato importam. E se a gente não encarar o sofrimento, os momentos de provação de maneira certa, nosso coração será consumido por esta angústia e tristeza. E provavelmente nos afastaremos de Deus. Então, o que fazer quando isso ocorre conosco? Tiago vai dizer que ele ore. Parece tão simples, mas está longe de ser simplista. Simples, porque sim, de fato, a oração é o melhor remédio diante de momentos de sofrimento. Nós, diante do sofrimento, sabemos que há um Deus que continua sempre controlando todas as coisas. E quando nós oramos nesses momentos, nós estamos deixando a nossa autossuficiência e arrogância de lado e dizendo para Deus que confiamos única e exclusivamente nele, que governa todas as coisas diante daquele problema. Não que Deus vai nos livrar de todos os problemas e de todas as provações, mas é um reconhecimento de que ele continua no controle e que ele tem um propósito diante deste sofrimento e diante desta provação, diante desta angústia. Tiago continua então dizendo: alguém que se sente feliz. E esse termo é muito importante aqui, porque nós temos algumas palavras em grego para felicidade. Existe aquela famosa palavra makarios, da onde vem bem-aventurado o homem, feliz é o homem. E não é essa palavra que é usada aqui. Existe aquela palavra famosa também, que é cara, ou cará, que é o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz e longanimidade. Segue para quem sabe de cor os 9 gomos do fruto aí. Mas também não é essa palavra aqui. Essa palavra é uma palavra muito peculiar no Novo Testamento. Na verdade, ela acontece só aqui mais 2 vezes na sua forma verbal, que é o uso aqui, e mais uma vez na sua forma substantivada, né? No substantivo. E as 3 vezes estão no mesmo episódio, curiosamente. Lá em Atos 27, quando Paulo está no meio de um naufrágio. Lembra Atos 27? Quando Paulo embarca, levam ele de barco para Roma para ser julgado, e aí no meio ele passa por uma grande tempestade, um grande vendaval, e por 3 vezes, no versículo 22, no versículo 25 e no versículo 36, Paulo diz assim para eles: ei, tenham bom ânimo, acalmem o coração de vocês. Não é interessante que é justamente um termo que é usado num momento de grande provação e de grande sofrimento, mesmo porque num naufrágio, né, numa tempestade, as pessoas já começam a imaginar que o barco vai virar, vai tudo por água abaixo e você não consegue sair nadando para qualquer lugar assim. Só o pessoal do Titanic, alguns conseguiram ali, mas é desesperador, é água por tudo quanto é lado, acabou, não tem mais saída. E diante de todo este iminente perigo que estava acontecendo, Paulo por 3 vezes, na verdade por 2 vezes, ele se dirige a eles dizendo: tem de bom ânimo. E na terceira, no 36, o texto diz assim: e eles tiveram bom ânimo. Ou recobraram o ânimo, a energia deles, e inclusive comeram. Ou seja, tranquilizaram os corações. E é este termo que é usado aqui. Então não é um termo simplesmente de uma mera alegria que a gente tem quando alguma notícia boa nos chega, mas é um termo que descreve uma boa disposição do coração, um bom ânimo. Não de alguém que está dando risada diante do sofrimento, aquele que chuta o dedinho no pé da cama e sai dando risada porque eu tenho que agradecer e ser feliz em todas as situações. Não é esse tipo, aquele que chamaria de bobo alegre. Mas é como Paulo, tranquilo em meio ao naufrágio.
tenham bom ânimo. Deus está no controle. Ou seja, é alguém que diante do sofrimento faz uma reflexão sobre quem é Deus, como Deus controla todas as coisas, e ele consegue, mesmo no sofrimento, agora ter uma tranquilidade de coração. Tende bom ânimo. Veja que diante disso, o que parece que Tiago está nos mostrando aqui não é um contraste entre as duas frases. É muito mais um progresso na maneira que encaramos o sofrimento. Parece que ele está dizendo assim: você está passando por uma provação, um sofrimento, uma aflição da sua alma? Ore. Sabe qual vai ser o resultado disso? Bom ânimo, alegria. E quando isso acontecer, então, o que ele vai dizer? Cante louvores. Cante louvores a Deus. É aquela mesma palavra, eu falei na semana passada, quando analisamos 1 Coríntios 14 e 15, lembra? Eu cantarei com a mente e cantarei com o espírito. É a mesma palavra que aparece aqui. E a mesma palavra que aparece também lá em Romanos capítulo 15 e Efésios capítulo 5. São as 4 vezes que ela é utilizada no Novo Testamento. Em Efésios 5, justamente quando fala, deixem-se encher pelo Espírito. E aí o resultado disso é cantando. Porque é um cantar que não vem simplesmente da boca para fora. É um cantar que não é feito naturalmente. É um cantar de alguém que precisa ser cheio do Espírito. Ou você acha que passando por sofrimento, alguém que não tem o Espírito ou que não é cheio do Espírito, consegue entender bem aquela situação a ponto de tranquilizar o seu coração, ter bom ânimo, ter alegria numa situação como essa e cantar a Deus. É um cantar diferenciado, é um cantar que de fato só o cristão cheio do Espírito Santo pode entoar a Deus. O que nos leva para Atos 16, porque foi justamente isso que aconteceu com Paulo. Atos capítulo 16. Essa é a situação de Paulo aqui. Vocês vão lembrar do que estava acontecendo. Paulo chega em Filipos, ele encontra uma mulher orando na praia, era o lugar de oração, provavelmente porque eles não podiam frequentar os lugares oficiais de oração, então tornaram as areias da praia um lugar de oração. E essa mulher e outros ali que se encontravam ouvem o evangelho e se convertem. Passa um tempo, o que acontece é que agora eles estão, versículo 16, indo para o lugar de oração e encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E aí a gente sabe o que Paulo e Silas fazem, expulsam o demônio dessa mulher, ela não mais prediz o futuro, só que o problema é que a fonte de lucro dos moradores de Filipos acabou. E o pessoal fica revoltado. Eu acho interessante quando eles vão reclamar de Paulo e Silas, que eles falam assim no versículo 21, no 20, né? Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Já imaginou isso? Tem alguém endemoniado. Aí vai lá, Paulo e Silas expulsam o demônio, agora eles estão perturbando a cidade. O demônio não. O demônio não estava perturbando a cidade. Eles estavam muito bem convivendo com aquele demônio, mesmo porque dava lucro para eles. Mas foi expulsar o demônio, perturbou a cidade. E aí eles continuam falando, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. É até estranho, né? Só quer dizer que os romanos são assim com os demônios, né? Expulsar demônios não é coisa de romano. Coisa de romano é, deixa os demônios aí, fica tranquilo. Mas eles ficam aí perturbando o que não é costume dos romanos fazer. Acabar com o nosso lucro, acabar com o nosso negócio. Obviamente a multidão se junta então contra Paulo e Silas e eles são açoitados e levados para a prisão. Veja que o contexto de Paulo e Silas é muito semelhante ao que Tiago está dizendo, que na verdade a escrita veio até antes disso. É muito semelhante a este contexto, um contexto de sofrimento, um contexto de perseguição, um contexto de provação. Não porque eles estavam fazendo alguma coisa errada em pecado, porque diante disso deve haver arrependimento e mudança de vida, mas justamente porque eles estavam sendo cristãos. E o que um cristão faz diante de um demônio? Não fica entrevistando qualquer coisa, expulsa. É isso que tem que fazer e pronto. E eles estavam agindo como cristãos devem fazer. E pagaram o preço por isso. Foram levados para a cadeia.
para a prisão. Ou seja, o contexto de Tiago é semelhante a este contexto aqui. Não à toa também, a reação de Paulo e Silas na cadeia é também semelhante. O texto diz assim, então, versículo 25. Aliás, o 24 tem uma nota interessante. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu. O Botafogo não caiu, gente, para a Série B, para a Série C, então é a festa do botafoguense, né? Eu entendo. Enquanto o 15 foi campeão esse ano, o Botafogo comemora isso daí. Vamos ver até quando vai. Ok, a gente tenta continuar aqui, vocês tentem ouvir o que eu tenho para falar diante dos fogos. Então essa nota no versículo 24 é importante, porque tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora, veja bem, agora a gente vai ter que decidir entre o barulho ou o calor. Aí vai ser uma escolha difícil, né? Veja bem, eles acabaram de receber açoites. Os açoites eram dados nas costas. E depois desses açoites, prendem os seus pés e os seus mãos ali, assim, num tronco. Naquela época era comum um tronco apenas, né, de madeira, com 4 buracos. E ficavam os 2 pés abertos, as 2 mãos, ou ao contrário, e fechava-se depois nestes 4 buracos. Agora imagine uma pessoa numa posição como essa, como ficam as costas? Totalmente esticadas. Ou seja, eles acabaram de ser açoitados nas costas, as feridas agora estão todas abertas, esticadas, e é nesse contexto que vem o versículo 25. Porque todos os desenhos que você vê de Paulo e Silas, eles sempre estão lá sentadinhos, quietinhos na prisão, mas parece que assim, né? Não estão sofrendo tanto assim. Mas é este contexto, é açoite, é esticar as costas, negócio doendo ali. E aí, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Agora, veja que importante estas 2 palavras. Porque a musiquinha das crianças fala Paulo e Silas cantando na prisão. É ou não é? Paulo e Silas cantando na prisão. É ou não é? É? Lembra da música, Benjamin? Paulo e Silas cantando na prisão, não é? Mas o texto fala que eles só estavam cantando na prisão. O que Tiago falou pra gente? Você está em sofrimento, primeiro, ora. Busca Deus. Entenda, reflita sobre o que está acontecendo, sobre quem Deus é, sobre toda aquela situação. O que Paulo e Silas fizeram? Eles oravam e depois cantavam. Para não dizer que eles eram aqueles bobo-alegres que diante de todo o sofrimento estavam simplesmente cantando, achando que uma música muito alegre pode curar feridas do coração. E não pode. O que cura de fato os nossos corações é uma profunda reflexão na tristeza sobre quem Deus é e o propósito que Ele tem sobre todas as coisas. E é justamente essa profunda reflexão que se vê na oração. Ao entender tudo isso, um cristão pode então cantar numa situação como essa. Ou seja, o que parece que Provérbios está nos dizendo ali no capítulo 25 e no versículo 20, não é meramente que há uma circunstância correta de cantar a Deus. Do tipo, você só pode cantar quando estiver em felicidade, não no sofrimento. O que parece que Provérbios está nos dizendo é, não use as músicas alegres como uma cura para o coração, porque se você fizer isso, a música vira meramente uma piada e de muito mau gosto. Lembra de Timão e Pumba tentando animar Simba quando ele estava triste? Você fez uma cara que não entendeu, por favor, né, gente? Por favor. Sim, são coisas básicas da vida, né? O Rei Leão, são coisas básicas. Então, Simba está lá todo desanimado e o Timão e Pumba, do jeitão deles, tentando
animar com o quê? Com palhaçada, com coisa, é o jeito deles. Cantar uma música alegre, achando que isso vai tirar a tristeza do coração e transformar essa tristeza num bom ânimo, num contentamento diante de Deus, é fazer igual o Timão e Pumba, é contar piadas, é ver se consegue levantar de alguma maneira, mas isso não muda coração. Isso pode dar a falsa impressão de que chacoalha e segue a vida porque está tudo bem. Não! Os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade na vida do cristão são momentos de oportunidade. Então não percam estas oportunidades de, diante da tristeza, diante do sofrimento, de angústias, de perseguição, refletirmos quem é Deus, qual é o propósito dele nisso tudo. E aí sim, depois disso, cantarmos. Existem de fato situações que a situação se torna quase impossível cantarmos a Deus. Tem um salmo que descreve isso, o Salmo 137. E é um dos salmos mais tristes, justamente por causa disso. Salmo 37, eles estão lá na Babilônia. O salmo começa assim, estávamos na Babilônia. E os babilônicos chegam para os israelitas e dizem assim: cantem para nós uma das suas alegres canções. O que os salmistas respondem para eles? Como nós cantaremos canções alegres aqui na Babilônia? Que a nossa alegria sempre esteja somente em Sião e em nenhum outro lugar. Como cantar músicas alegres se nós estamos aqui na Babilônia? Momentos de tristeza, momentos de aflição, momentos de dificuldade. Então, irmãos, quando passar por estes momentos de tristeza, se você está passando por uma situação assim, não chegue na sua casa, coloque uma música animada, ou leia um livro de autoajuda, ou faça qualquer coisa achando que isso vai esquecer o seu sofrimento, esquecer a sua dor. Não menospreze a dor a este ponto, mas utilize esses momentos como uma oportunidade de buscar a Deus em oração, em reflexão sobre quem Deus é e o propósito que Deus tem para este sofrimento. E talvez você, e logo eu vou dar mais uma aplicação para isso, talvez você que esteja aconselhando alguém, talvez alguém veio pedir uma ajuda, porque existem de fato momentos tristes que nós não conseguimos entender a situação sozinhos. Nós não conseguimos refletir sobre toda a situação sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E por isso que serve, para isso serve a igreja também. Talvez alguém chegou para você diante de um sofrimento. Então, antes de dizer, você não sabe o que é sofrer, como as pessoas às vezes falam, demonstrando o egoísmo do seu coração. Ou, isso nem é um sofrimento, por favor, né? Ou qualquer outra coisa de menosprezo, entenda a dor da pessoa. E não conte uma piada simplesmente para agora tentar animar ela e sair daquela tristeza, mas ajude-a numa reflexão profunda e bíblica sobre aquilo que a pessoa está passando. Nós precisamos nos ajudar a este ponto e entendermos, mais uma vez, quem é Deus e o que Deus deseja com estas nossas situações. Agora, eu queria ler um salmo para terminarmos e aí encerrarmos essa nossa reflexão. Abram lá suas Bíblias no Salmo 30. Salmo de número 30. Talvez essa seja uma oração que você possa fazer se você se encontra em momentos tristes. Ou talvez encaminhar para alguém que está passando por momentos de dificuldade. Olha a oração que Davi fez. Leia comigo o Salmo 30. Ele diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro,
e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Até aqui por enquanto. Percebe como Davi clama e reflete sobre Deus. Ele clama enquanto descreve atributos divinos. Ele ora enquanto reflete sobre o que Deus faz em situações de aflição. Ele fala sobre ira, sobre misericórdia, sobre como Deus muda o choro em alegria, em como Deus é justo. Enfim, há uma reflexão profunda sobre Deus, quem Ele é e como Ele age nas situações em meio ao seu clamor, de como Ele clamou a Deus, de como Ele orou e como Ele colocou essa situação toda diante de Deus. Deus o atendeu. E sabe qual foi o resultado disso? Versículo 11 diz então: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Se você chegou aqui esta noite feliz, contente, satisfeito, porque essa pode ser a sua realidade. Talvez você tenha tido uma excelente semana e não via a hora de chegar lá na igreja, colocar para fora toda a sua gratidão e louvores a Deus e cantar alto para Ele, porque isso é um resultado realmente de um coração alegre, feliz na presença de Deus. E amém por isso. Eu espero que, se essa for a sua realidade, a última música que cantaremos, a gente possa ouvir só a sua voz aqui no salão, bem alto, sem medo de estar desafinado aí. A gente faz coro e desafina junto, não tem problema. Agora, eu sei que nós passamos por problemas e dificuldades. Eu sei que a tristeza nos assola, momentos difíceis que nos vêm quase que toda semana. De maneira que muitas vezes nós chegamos até a igreja domingo ansiosos por algo que possa reanimar o nosso ser, nos dar aquele fôlego para encararmos mais uma semana, porque é isso que Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, tem de alegria nas aflições, porque eu venci o mundo. Se este é o seu caso, ore e clame a Deus. E eu sei que Deus pode fazer duas coisas. Talvez, como Deus fez com Davi, Deus atenda a sua oração e te tire deste sofrimento. Se você está passando, por exemplo, por um desemprego e isso está tirando a sua paz, a sua alegria, precisa sustentar um lar, está difícil nisso, ou quer casar ou qualquer coisa e precisa de dinheiro e tudo mais, talvez ao orar Deus te dê uma condição. Talvez Deus te dê um novo trabalho, talvez Deus te dê um aumento, talvez Deus te dê uma situação para sair disso. Se você está passando por um problema de saúde, ore a Deus, porque talvez Deus atenda e Ele te cure, quer seja pelos meios naturais, por meios miraculosos, como Deus pode fazer. Ore a Deus. Deus pode resolver o seu problema e mudar a situação. Isso pode acontecer.
Se isso não acontece, nós não oraríamos a Deus. Nós não elevaríamos as nossas súplicas, os nossos sofrimentos e dilemas diante de Deus. Se não cremos de fato que Deus pode mudar todas as coisas, por que oramos e colocamos diante de Deus todas as coisas? Agora, nós nunca oramos porque a única opção é essa. Porque talvez Deus não mude a situação. Mas eu sei que Deus pode mudar o nosso coração diante daquela situação. De modo que, mesmo Deus não mudando a circunstância, mas mudando o nosso coração, nós possamos dizer as mesmas palavras de Davi. Deus, o Senhor, mudou o meu pranto agora em alegria. E se essa é a sua situação, após orar a Deus, faça de Davi, das palavras de Davi, as suas palavras, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Diga, não é uma tristeza, não são os problemas da vida, não são aflições que vão calar os cânticos do meu coração. Não que a música em si cura um coração entristecido, mas Deus pode transformar o pranto em alegria e fazer com que o nosso coração não se cale mais e cante e exalte a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas e sempre faz tudo para o nosso bem, para que fiquemos mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Deixa eu orar para terminarmos. Senhor, eu sei que existem momentos, circunstâncias alegres em nossas vidas. E parece que nesses momentos, tão bom e tão fácil colocar uma música e louvar e exaltar o Senhor. Mas existem tantos outros momentos de sofrimento, de aflição, que assolam o nosso ser. E eu sei que nesses momentos, nós oramos, buscamos a Ti, porque cremos que o Senhor pode transformar ou a situação ou os nossos corações. Deus, a minha oração é que se há algum coração aqui triste, aflito, preocupado com algo que possa estar assolando a sua vida, que reflita sobre quem o Senhor é, o amor que o Senhor tem por nós, como o Senhor controla todas as coisas de maneira perfeita e soberana, para que juntos, numa só voz, o nosso coração não se cale mais. E assim como aqueles prisioneiros que ouviam Paulo e Silas cantando, que possamos também louvar em alta voz, bendizendo o seu nome para todo sempre. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro, Deus. Amém.